Galerinha, tudo bem? Vamos agora começar uma nova matéria que, na verdade, é nova sim, né? Mas está dentro de funções inorgânicas, né? No início, quando eu dei a introdução para vocês de o que seria função inorgânica, eu falei dos ácidos e as bases, levando em consideração a análise macroscópica, né? Igual eu falei que as bases são substâncias, né? Considerando assim, naturalmente, né? Não artificiais. São substâncias que têm sabor adstringente, aquele sabor adstringente, aquele sabor que amarra a boca, né? Quando você come caqui, que tá verde, banana verde, você tem aquela sensação que tá amarrando a sua boca. É isso? Então, isso aí é um exemplo de uma base natural, tá? Mas o nosso objetivo hoje é estudar, fazer uma análise microscópica. Essa análise microscópica, nós vamos analisar como nós podemos reconhecer uma base a partir da sua fórmula química, a partir dos tipos de ligações, né? Só de você olhar o composto e ver a posição dos átomos mais importantes que são responsáveis pelas propriedades químicas, né? Você já vai reconhecer o composto. Então, nós vamos estudar aqui as bases ou hidróxidos, tá? Então, olha só, primeiramente, como que ocorre a formação de uma base? E antes de começar, deixa eu falar para vocês aí um exemplo aí, ó, de uma base artificial, que seria o hidróxido de sódio, né, que nós chamamos de soda cáustica, que é usado aí para desentupir pia, né? É uma das substâncias, no princípio ativo aí, olha, do diabo verde, né, que é uns grânulozinhos que eles jogam na pia para desentupir. Tá? Temos aqui o hidróxido de magnésio. Esse hidróxido de magnésio ele é usado como laxante, tá? Nós temos aqui o hidróxido de cálcio. Todo mundo conhece? Conhece, né? Quando numa construção, né? Na construção da casa de vocês, quando eles pegaram o cal, né? O cal, aquele pozinho branco, e adicionaram a água, né? Eles compram o cal e adicionam a água, aí dá aquele líquido, aquela mistura homogênea, e eles vão pintar as paredes, né? Nós falamos aí que vai dar caiação, tá? Então ele é chamado de hidróxido de cálcio, ou seja, cal hidratada. Por quê? Cal pozinho, adicionar água, então cal hidratada, tá? Então, na verdade, são substâncias que praticamente estão em contato com o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos ver aqui como que seria a formação de uma base. A base ela é formada por um metal mais hidroxila. Nós temos uma base que é formada por um ametal, que é o hidróxido de amônio, mas a gente vai falar depois deles, né? Vamos falar primeiramente das principais bases, as bases mais simples, não é isso? Olha, então ela é formada pelo metal mais hidroxila. Então você vai ver, olha só que interessante, né? Que o metal ligado à hidroxila, olha, tá vendo? Eles vão se ligar de acordo com a camada de valência, não é isso? Olha, então a gente vê que a propriedade química semelhante a toda base é a presença do OH, tá? Esse OH nós vamos dar o nome de hidroxila, hidrogênio, oxila, oxil, vem de oxigênio. Então a hidroxila é a propriedade química semelhante a toda base. Lá nos ácidos, a gente não reconhecia um oxiácido pela posição do hidrogênio, do ametal e do oxigênio, né? Lá nos ácidos, voltando, olha, a gente representava a molécula, né, que é a forma simplificada do composto, usando o nitrogênio, o elemento mais o oxigênio, quer dizer, o hidrogênio, né, quanto a observação macroscópica através da fórmula, o hidrogênio estava separado do oxigênio, tá? Agora aqui nas bases, não, olha, aqui vai formar o grupo que nós chamamos de hidroxila, onde o oxigênio e o hidrogênio estão juntos. Então, quando você ver um composto e ver que ele tem hidroxila, OH, ele pertence à função das bases ou hidróxidos, tá? Hidróxido, igual eu falei, hidrogênio, né? Óxidos, oxigênio, tá? Olha, então eu coloquei aqui o hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio e o hidróxido de alumínio. Aí você vai falar assim, mas Lorenza, mas aí, a quantidade de hidroxila ela está variando.
realmente a quantidade de hidroxila vai variar. Porque quando você vai montar o composto, você tem que montar o composto de acordo com a regra do octeto, tá? Olha, então olha só que legal. Aí eu representei aqui para vocês, olha, a fórmula de uma base, como que nós podemos produzir uma base, tá? É muito mais fácil do que usar. Então nós vamos pegar o cátion, né? Olha, o cátion ao metal, né? E aqui, olha, o valor do NOx vai indicar o número de elétrons, né, que ele precisa perder para ele adquirir estabilidade. Então, o mais X vai ser o valor do NOx, o número de ligações que ele vai fazer, né, para adquirir estabilidade. E a hidroxila, o NOx dele sempre vai ser -1, tá? Deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Olha, por que é -1? Porque o oxigênio, olha só, ele está na família 6A da tabela periódica, né? Então, ele tem que fazer 2 ligações para adquirir estabilidade, né? Olha só, então ele vai fazer uma ligação com hidrogênio, olha, tá vendo? E aí, o que nós vamos ter? Olha, a formação da hidroxila. Aí você vai falar assim, mas o oxigênio está estabilizado, tá vendo? Olha, então, nesse caso, olha, ele já fez uma ligação com hidrogênio, olha, formando o grupo hidroxila. A outra ligação, ele vai fazer com quem? Com o metal, né? Olha, com o metal de acordo com as suas proporções. É isso? Olha, então, cada hidroxila, ela vai fazer uma ligação. Por que ela é negativa? Porque sempre, gente, que a hidroxila estiver ligada ao metal, ela sempre vai ser mais eletronegativa do que o metal. Então, quando você romper a ligação, sempre o oxigênio captura o elétron do metal, né? Então, quando o oxigênio captura o elétron do metal, nós vamos ter aí, na verdade, a formação de um cátion, a formação de um ânion, tá? Então, quer dizer que a hidroxila, ela tem que fazer uma ligação para ela adquirir estabilidade, visto que uma ligação já é feita com o hidrogênio, tá? Aí você fala, então, isso quer dizer que a carga negativa pertence ao oxigênio? Sim, tá? Então, cuidado com isso. Mas eu sugiro para vocês colocar entre parênteses, porque na hora que você for fazer o composto, vai ficar muito mais fácil. Galerinha, finge que nós estamos lá na sala, tá? Eu vou ali fechar essa porta, porque não tô aguentando mais esse vento aqui. A galera vai me atrapalhar tudo. Desculpa, tá? Finge que a gente tá lá na sala, que a porta está batendo, mas senão eu vou ter que começar tudo de novo, né? Vocês me conhecem. Finge que nós estamos na sala, é bom pra gente sentir a presença aí, olha, do outro. Então, vou voltar aqui. Galera, desculpa aí, tá bom? Então, olha, então nós vamos ter aqui a formação do cátion, né, e do ânion. Então, olha, nós temos aqui 2 maneiras da gente produzir essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, tá? Nós podemos analisar a quantidade de elétron que vai ser doado para cada quantidade de hidroxila que nós vamos precisar para estabilizar o metal. Ou tem uma formulazinha que a gente trabalha, tá? Olha, onde nós vamos inverter, né? Olha, nós vamos aqui o NOx, ó, o valor do NOx do metal passar a ser o índice da hidroxila. Por isso que eu falei para vocês, coloca entre parênteses, tá? E aqui o valor do NOx, né, que é o número de ligações, que é a carga elétrica seguida de valor numérico, vai ser o índice do metal, tá? A partir daí vocês vão poder produzir o composto, tá? Ou vocês podem também trabalhar com as ligações iônicas, igual eu vou mostrar para você. Então, olha, eu quero produzir o hidróxido de magnésio. Eu vou precisar do magnésio e vou precisar da hidroxila, não é isso? O que eu sei? Que cada hidroxila ela tem que receber um elétron, tá? Então, nós vamos pegar o magnésio, vamos ver, olha, qual família que o magnésio se localiza? O magnésio é da família 2A, e como nós estudamos as ligações químicas, nós vimos, né, que o número de elétrons que o átomo tem que perder para adquirir estabilidade, né, corresponde à família que o átomo se localiza, que o metal se localiza, tá? Olha, então o magnésio é da família 2A, ele tem que perder 2 elétrons para adquirir estabilidade. Quando ele perde 2 elétrons, ele vai ter excesso de 2 cargas positivas, que no caso seriam os cátions e ânions,
né? Que nós já estudamos no ano passado e esse ano. Então, a carga dele vai ser mais 2. Já a hidroxila, o número de ligações que ela tem que fazer é 1, menos 1, né? O objetivo das cargas elétricas, gente, é só para aproximar as duas partículas, tá? Olha, e quando elas se aproximam, elas vão se neutralizar. Então, vamos lá, vamos produzir a fórmula do composto. Olha, o NOx, né, ou a carga elétrica seguido do valor numérico, eu vou falar NOx de uma vez, tá? Muito mais fácil. E passa a ser o índice da hidroxila, entre parênteses, eu vou mostrar por quê. E aqui o NOx da hidroxila passa a ser o índice do magnésio, né? Então, vamos lá, galerinha do bem. Olha, nós vamos ver que, ó, agora, o MgOH, entre parênteses, tá vendo, ó? O NOx dele passou a ser o índice dele, né, como hidroxila. E aqui, que é menos 1, passa a ser o NOx, um índice do magnésio. Então, vai ficar MgOH2. Por que eu sugeri para vocês colocarem entre parênteses? Porque vamos supor, né? Vou até fazer aqui de vermelho. Você não vai colocar entre parênteses. Então, vai ficar Mg mais 2, OH2. Tá vendo? Olha. Então, se você não coloca entre parênteses, significa que o 2 se refere apenas ao hidrogênio, tá? Não, olha, então nós vamos ter aqui OH2, nós vamos ter 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Na verdade, nós vamos ter 2 hidroxila. Isso aqui está errado, tá? Olha, não pode. Então, é muito melhor você colocar entre parênteses, porque você não corre o risco de errar, tá? Ou o que você poderia fazer também? Eu vou utilizar mesmo hidróxido de magnésio, ó, o magnésio, tá? Na família 2A da tabela periódica. Vamos agora utilizar aqui, olha, as ligações iônicas. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Por sua vez, a hidroxila, olha, ela tem que receber um elétron, né? Já que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só que aqui ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio, a outra ligação vai ser feita com o magnésio. Então, o que o magnésio vai fazer? Ele vai ter que doar 2 elétrons. Então, ele doa um elétron para a hidroxila. Pronto, ó. A hidroxila já estabilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o magnésio não. Então, o que a gente faz? Utiliza mais uma hidroxila, tá? Olha. Onde nós vamos doar o segundo elétron, tá? Então, nesse caso, como vai ficar a fórmula do composto? A fórmula do composto vai ficar... Eu usei um átomo de magnésio, um átomo. Eu não vou identificar a quantidade de elétrons, não. Eu vou identificar a quantidade de átomos. Um magnésio e quantas hidroxilas? 2. OH2, tá? Aí que eu tô falando, fica a critério de vocês. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui para você. O hidróxido de sódio. Tá? Olha, então hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Então, é o sódio e a hidroxila, né? Entre parênteses, o NOx vai ser menos 1, igual eu falei. O oxigênio tem que receber um elétron para adquirir estabilidade. O sódio está lá na família 1A da tabela periódica, então ele tem um elétron na camada de valência, tá? Então, a gente vai ver, olha, de cara, cada sódio doa um elétron e cada hidroxila, que é a partícula, tá? Não é hidrogênio, é oxigênio. A hidroxila tem que receber um elétron, logo o número de elétrons doados vai ser igual ao número de elétrons recebidos, né? Então, nesse caso, nós vamos formar o composto NaOH. Ah, Laureza, eu quero representar aí, ó, a inversão de NOx a índice. Pode, ó. Aqui o NOx dele, que é mais 1, passa a ser o índice dele, do átomo, né, da partícula oposta, olha. E o NOx dele também da partícula oposta. Então, vai ficar Na1, olha só, mais a hidroxila, né, que é OH1, tá vendo? Mais um que eu coloquei lá em cima, pra gente fechar aqui, tá? Olha essa representação da fórmula. Al, o alumínio e a hidroxila. Então, olha, a hidroxila a gente já fecha, que ela tem que fazer uma ligação, né? O alumínio está na família 3A da tabela periódica. Quantos elétrons ele tem que perder para adquirir estabilidade? 3. Então, se ele perde, ele se transforma num cátion. Ele 3 elétrons para adquirir estabilidade. Então, vamos usar a lógica, ó. Cada hidroxila recebe um elétron
cada alumínio tem que doar 3. Então, nós vamos precisar de quantas hidroxilas para cada alumínio? 3, né? Ou façam a inversão de NOx a índice, ó. Então, o NOx dele passa a ser o índice da hidroxila no membro oposto e o NOx dele, que é -1, né, ó. Não precisa nem colocar, né? Quando for, não precisa colocar o valor. Então, ele passa a ser o índice no membro oposto. Então, vai ficar... Essa serve nos dois sentidos, viu, galera? É o mesmo composto representado de forma diferente, tá? Então, vai ficar AlOH3. Então, nós vamos precisar de 3 hidroxilas. Igual eu falei, não colocou parênteses, aí vai ficar só 3 aqui, ó. E não é, tá? A partícula é a hidroxila, tá bom? Então, galerinha, a representação da fórmula da base é essa. É muito fácil, você vai trabalhar de acordo com a regra do octeto, tá? Agora nós vamos estudar um pouquinho o que é base de arrênios, né? Nós não estudamos aí, galera, o que é um ácido de arrênios, e nós vimos que ácido de arrênios é toda substância que em solução aquosa libera o íon H+. Hoje nós vamos estudar as bases de arrênios, né? O que é uma base de arrênios, né? Então, base de arrênios, deixa eu falar para vocês, é toda substância, ó, toda substância que dissolvida na água, ou em solução aquosa, libera o íon, vou colocar aqui até de caneta vermelha, OH-, né? Esse íon OH-, como eu já falei para vocês, que é a hidroxila, tudo bem? Então, olha, adicionou uma base na água, liberou a hidroxila, nós vamos saber que é uma base de arrênios. Ah, Laurenza, como que eu vou saber? Olhar a solução eu vou saber. Aí nas próximas aulas, e eu já falei anteriormente, nós vamos usar indicadores, né? Que são substâncias que através da mudança de coloração, nós vamos verificar se ela é um ácido ou uma base, tá? Até eu vou fazer um experimentozinho aqui para vocês, tá? Aqui em casa é mais fácil, tudo bem? Então, vou dar aqui um exemplo, olha. O NaOH. Olha que legal. Então, vou pegar a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? Vou colocar na água. Quando eu colocar na água, qual é o objetivo da água? Olha só, galera, quando eu formei o composto, eu peguei o cátion e peguei o ânion, né? O cátion e o ânion quer dizer o metal mais a hidroxila. Quer ver? Eu vou pegar a folha anterior para mostrar para vocês. Não foi, ó? Peguei o cátion mais a hidroxila. Tá vendo? Aí, nesse caso, olha, formei o composto. O hidróxido de sódio que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. Tá vendo? Olha, peguei Na+, peguei hidroxila, fiz inversão de NOx, ou trabalhei com proporção entre o cátion e o ânion e produzi o hidróxido de sódio. Tá vendo? Olha só que legal. Não é isso? Agora, nós vamos, né, partir do composto e nós vamos separar o composto iônico. Tá? Olha, então quem é responsável por isso? A água. Então, quando nós rompermos a ligação, olha, entre o sódio e a hidroxila, nós vamos ter novamente a presença do cátion e a presença do ânion, tá? Então, nós vamos reverter, olha, aqui nós invertemos. O NOx de um passou a ser o índice do outro, tá? Olha aqui, o NOx de um, quer ver? Esse aqui, ó. O NOx do magnésio passou a ser o índice da hidroxila. O NOx da hidroxila passou a ser o índice do magnésio. Quando nós formos romper a ligação entre o magnésio e a hidroxila, tá? Nós vamos reverter o processo. Isso quer dizer que o índice da hidroxila passa a ser novamente, volta para o seu lugar original. Tá vendo? Olha, volta para o seu lugar original e passa a ser o NOx do magnésio. Aqui o índice do magnésio passa a ser o NOx da hidroxila. Então, nós vamos romper a ligação,
né? Aí vai ser fácil, nós vamos formar o cátion e o ânion, né? Ó, mais OH, entre parênteses, igual eu falei para vocês. Então, nós vamos reverter. Olha só que chique, né? Se nós utilizamos uma hidroxila, né, para cada um sódio, né? Então, isso quer dizer que o número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. Então, quer dizer que a hidroxila, quando nós rompemos a ligação, né, ó, o oxigênio captura o elétron dele, né, olha, e se transforma na partícula OH-. O Na, como ele perdeu o elétron para o oxigênio, que é a lei do mais forte, o oxigênio é mais forte, né, ele vai formar o cátion sódio. Tá vendo? Eles passam a ter novamente as suas cargas de origem, tá? Vou pegar aqui, ó, o CaOH2. Tá vendo? Ó, em presença de água. Isso, olha. Quando ele foi formado, nós utilizamos aqui, ó, o cálcio, que está na família 2A, o NOx é mais 2, tá? A hidroxila, o NOx menos 1, não é isso? Então, nós vamos inverter, ó, o NOx de um, ó, passa a ser o índice do outro, olha. Tá vendo? Aí, o que nós vamos formar? Nós vamos formar CaOH2, que é justamente esse composto. Só que agora eu quero reverter o processo, né? Quando eu coloco água, eu vou praticamente separar o metal da hidroxila, né? Quando eu separei o metal da hidroxila, olha que chique, não é isso? Olha, isso quer dizer que nós vamos ter as partículas originais, né? Então, a hidroxila menos 1 tem que ser, porque o oxigênio tem que receber o elétron, né? E o cálcio, como nós usamos 2 hidroxilas, é porque o cálcio doou 2 elétrons. Tudo bem? Olha. Agora, olha só uma coisa importante. Nós vamos ter que balancear a equação. O número de hidroxila que nós temos antes da reação tem que ser igual depois da reação. Então, nós usamos 2 hidroxilas. Então, quer dizer que mais 2 OH-, tá? Então, nós temos 2 hidroxilas aqui juntamente com a formação do composto, e nós vamos ter 2 hidroxilas produzidas, tá vendo? Olha, após a dissociação iônica, tá? Então, isso aí é muito importante e a gente vai aprendendo aí com o passar do tempo, tá? Então, importantíssimo, gente, presta atenção na minha explicação. Rompeu a ligação, nós vamos formar o cátion e o ânion, tá? Presta atenção em cada coisa que eu falo, tá? Não pega os vídeos, deixa só o pessoal, eu não sei, né? Parece que tem muita gente, eu não tô falando todo mundo, não, mas que acho que nem presta atenção, né? Porque eu vejo alguns erros aí nas tarefas, que são erros assim que não tem condições, né? São erros assim, banais mesmo. Então, eu não tô falando que o pessoal não tá assistindo, por favor, viu, gente? Mas alguns, né, eu acho que não tá, assim, assistindo o vídeo todinho, não, tá? Não é para assistir, é para aprender. Ah, não entendi? Volta de novo, tá? Por favor, preste bastante atenção, que não é difícil. Agora, como que a gente vai dar nome a essa reação, né? Ou seja, a equação que representa a reação. Nós vamos chamar de dissociação iônica, tá? Ó, dissociação iônica. Lá nos ácidos, eu falei para você, ó, dissociação iônica. Eu falei nos ácidos que o nome da reação é chamada de ionização. Você vai produzir íons, né? Lá no caso dos ácidos, H+, mais o ânion, né? Então, nós vamos dar nome de ionização. Aqui, dissociação iônica. O objetivo é o mesmo. Nós vamos formar íons, só que a partir de compostos de naturezas diferentes. Lá na ionização, nós produzimos íons, que é o hidrogênio mais a metal, a partir de uma molécula. Na dissociação iônica, nós vamos produzir íons a partir de um composto orgânico, né? De um composto iônico. Visto que o composto iônico, ele é formado, né, por um metal mais um ametal. Então, pegando a folha aqui novamente, olha para vocês verem a formação do composto, ó. Metal mais hidroxila, né? A hidroxila vai ser o H, o oxigênio é metal, metal com a metal,
vai ser um composto formado por ligação iônica. Então, os dois produzimos íons, mas a partir de compostos de natureza diferente. Na dissociação iônica, ocorre a formação de íons a partir de um composto iônico. Um composto iônico é aquele formado por ligação iônica, né? Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só que legal, olha. Aqui, olha, o hidróxido de sódio, não é isso, ó? Metal mais hidroxila, então composto iônico. A partir do momento que nós adicionarmos água, nós vamos produzir o cátion e o ânion, cátion e o ânion. O nome dessa reação nós vamos dar de dissociação iônica, tá vendo? Então, as bases, elas não são difíceis, elas são muito mais fáceis do que os ácidos. Os ácidos, galera, tem muita coisinha, igual o NOx, cálculo de NOx, né? É cheio, assim, de coisas, né? Cheio de detalhes, tá bom? Então, agora, a partir de agora, tá? Nós vamos fazer a classificação de uma base. Mas eu acho que antes de eu fazer a classificação das bases, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a nomenclatura. Já que nós estamos falando aí, olha, de reações, mostrei para vocês como nós vamos formar aí um composto, né? Metal mais a hidroxila, não é isso? Então, vamos estudar um pouquinho sobre a nomenclatura das bases, que a nomenclatura é muito fácil. Não é igual dos ácidos, igual eu comentei com vocês, que vocês têm que ficar calculando NOx. Não, é muito fácil, tá? Olha, então, nomenclatura das bases ou hidróxidos. Vocês vão ver como é fácil. Demais, tá? Então, vamos lá comigo, com amor e carinho, né? Então, olha só, o que nós vimos, né? Que a maioria das bases, ela é formada pelo metal mais a hidroxila, né? Olha, o metal, que na verdade vai formar o cátion, e a hidroxila, o ânion, eles juntam e vai formar o que nós chamamos de bases ou hidróxidos, não é isso? Então, olha, a nomenclatura é fácil demais, tá? Primeiro, você vai identificar a hidroxila, vai usar a preposição de mais o nome do metal, tá? Isso quando o NOx for fixo. O que é NOx fixo? NOx fixo é quando o metal fazer só um tipo de ligação, tá? Igual se eu tiver NaOH, tá? Olha, o único composto que eu posso formar com sódio vai ser NaOH, tá? Deixa eu dar até um exemplo aqui para vocês. Deixa eu usar outra folhinha aqui, olha. Quer ver, ó? NaOH. É o único composto que eu posso formar aqui, olha, onde eu ligo a hidroxila com o sódio. Agora, nós temos aqui o ferro, ó, FeOH3 e o FeOH2, tá? Olha, então, na verdade, ó, são dois compostos formados pelos mesmos átomos, só que em quantidades diferentes, tá vendo? Então, aqui, olha, o metal tem NOx fixo, aqui o metal tem NOx variável, né? Porque se eu formei aqui, ó, FeOH3, né? É porque se eu utilizei 3 hidroxilas, igual eu mostrei para vocês anteriormente, é porque o NOx do ferro aqui, olha, ele vai ser mais 3, né? E você vai utilizar 3 hidroxilas. Aqui, o NOx do ferro já é mais 2, ó. Porque se você usar 2 hidroxilas, né? Cada hidroxila faz uma ligação, então o NOx dele vai ser 2 mais, tá bom? Olha. Então, galerinha, olha para vocês verem. Então, nós vamos formar dois compostos diferentes com o mesmo átomo, tá? Aqui não, nós vamos formar o mesmo composto, tudo bem? Então, vamos ver quem são esses elementos que apresentam NOx fixo, tá? Olha, nós vamos verificar os elementos que apresentam NOx fixo a partir das famílias que os elementos localizam. Família 1A tem NOx fixo, família 2A, família 3A, tá? Ó, a prata, ela tem NOx fixo, tá? Olha, e outro também, o zinco, tá? O zinco tem NOx fixo, que é mais 2, tá? Olha, então depois eu vou passar esses NOx fixos para vocês, a tabelinha,
tá? Então, nesse caso, como que vai ficar a nomenclatura? Então, primeiro você vai indicar a hidroxila, tá? Olha, pela palavra hidróxido. Hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do metal, tá? É igual eu falo, uma receitinha de bolo. Hidróxido, que é a hidroxila, mais a preposição de, mais o nome do metal, né? O metal nós vamos ligar ao hidróxido, olha. Então, olha que facinho. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, olha, quer ver? KOH, tá? Olha. Então, vamos lá, olha. Tem hidroxila? Tem. Então, hidróxido. Hidróxido, mais a preposição de, para ligar o metal à hidroxila, né? Mais o nome do metal, que é o potássio. Tá? Olha que legal. Hidróxido de potássio. Fácil demais. Não fala se não é, né? Mais fácil não tem jeito, não é isso? Ó. Agora, outra aqui, olha. AgOH. Tá? Eu falei para vocês que a prata é o metal que tem NOx fixo, que é mais um. Então, vai ficar hidróxido de prata. Olha como a nomenclatura é fácil, tá? Fácil demais, né? Agora, olha só, galera, e quando o NOx for variável, tá? Então, a gente vai ver aqui agora, quando o NOx for variável, aí você tem que identificar qual é o valor do NOx, tá? Então, eu vou colocar aqui para você, ó, quando o NOx for variável. Então, Lourenço, como é que eu vou saber qual que é o NOx variável? Olha, se ele não está na família 1A, não está na família 2A, nem na família 3A, não é a prata e nem o zinco, isso quer dizer que ele tem NOx variável, né? Então, você vai ter que pegar a tabela periódica, você vai ter o acesso à tabela e verificar. Está na família 1A, 2A, 3A, né? Não é a prata nem o zinco, né? Então, quer dizer que o NOx vai ser variável. Então, você tem que identificar o valor do NOx. Tá? Então, como vai ficar a nomenclatura? Olha, vai ser hidróxido mais a preposição de, mais o nome do metal, mais o valor do NOx. Esse valor do NOx vai ser dado em algarismo romano. Tá? Olha. Então, vou usar para vocês o próprio ferro aqui, olha. Vamos lá, ó. FeOH2, olha, tá vendo? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Destacar aqui para ficar mais fácil, tá? Olha, então vamos lá. É o hidróxido, é uma base, tem hidroxila, então você vai identificar o hidróxido, né? Que é comum a toda base, pela presença de hidroxila, ó. Então, hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do metal que está ligado a ele, que é o ferro, mais o nome, o valor do NOx, tá? Aí você vai ter a tabela, você vai ver. O ferro não está na família 1A, nem na família 2A, nem na 3A, e não é a prata, então o NOx dele vai ser variável. Então, você vai identificar o valor do NOx. O NOx corresponde ao número de hidroxila, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Não é isso? Olha, que o ferro, né, ele pode ser mais 2 e ele pode ser mais 3. Então, deixa eu voltar com a folhinha aqui, olha. Eu tinha mostrado para vocês aqui, olha, tá vendo? Ó? Aqui, ferro mais 3, olha. Quando nós rompermos a ligação, o NOx dele vai retornar, né? Ele volta novamente, o índice volta a ser o NOx novamente do metal original. Então, hidróxido de ferro, 2. Tá vendo? Olha. Depois, FeOH3. Então, vai ser hidróxido, representando a hidroxila, hidróxido de ferro. Qual é o valor do NOx dele? Corresponde ao número de hidroxila, né?
que vai ser 3, olha. Agora, aqui também, vou até fazer uma observação com vocês. Nesse caso das bases, eu posso usar a terminação oso e posso usar a terminação ico. A terminação oso, ela vai corresponder ao menor nox do metal, tá? E o ico, assim como lá nos ácidos, o maior nox do metal. Mas aí você não precisa de calcular nada daquelas equações do primeiro grau. Nesse caso, ele vai te dar qual é o valor do NOx. Ou se não te der, você vai verificar se o NOx dele é variável. Como? Não está na família 1A, 2A, 3A, e não é a prata e o zinco, então ela vai ter NOx variável, tá? Então, me ajuda aqui com amor e carinho, tá bom? Olha. Vamos ver como vai ficar a nomenclatura. Nós vamos seguir também uma regrinha de bolo, tá? Olha, então nós vamos usar aqui, olha, o hidróxido, identificando novamente a hidroxila, mais o nome do metal, mais a terminação ico ou oso, né? Ico, como eu falei, para o maior NOx e oso para o menor. Então, eu vou usar, tá? Olha, o próprio ferro aqui para a gente fazer a nomenclatura, tá? Olha, então vamos lá, ele tem NOx variável, né? O NOx pode ser 2 e 3, o 2 aqui vai ser menor, então nós vamos identificar a hidroxila por hidróxido, e vai ser hidróxido. Você não vai usar a preposição, tá? E vai usar o nome do metal, ferro. Como aqui nós estamos trabalhando com menor NOx que 2, então vai ficar hidróxido ferroso, tá? Olha, e aqui, ó, nós estamos usando o maior NOx do ferro, que pode ser mais 3 e mais 2, né? Então vai ficar hidróxido Agora nós vamos tirar a terminação oso e colocar ico. Hidroxoferrico, não, férrico, tá? Então essa seria aí praticamente a nossa aula, tá? De bases inicialmente, tá bom? Olha, então é muito fácil. Eu queria até pedir para vocês, galera, nossa, tá uma ventania, cruz. Eu queria até pedir para vocês, tá? Dá uma lidinha aí na página 59, nas principais bases, que é o hidróxido de sódio, de cálcio, né? E na página 60, não é isso? Olha, vai ser o hidróxido de magnésio e o hidróxido de amônio. Então, na verdade, seriam as principais bases. Esse hidróxido de amônio eu vou deixar para falar por último, que ela tem um caso especial. Ela é uma base, né? Só que não formada por ligações iônicas, né? Ela é formada por ligações covalentes. É a única formada por ligações covalentes. Tudo bem? Então, eu peço para vocês, dá uma lidinha, por favor, nas principais bases, onde eles vão trazer as fórmulas e vão trazer também as funções, equações e características de cada uma delas, tá? Porque eu vou pedir para vocês fazerem a atividade, o exercício de aprendizagem da página 61, tá? Mas aí eu vou postar para vocês. Galerinha, tchauzinho, viu? Beijinhos. Desculpa qualquer coisa, tá bom?